Gente, e o dia que eu fui fazer bolo e acabou a água. Meu Deus do céu. Que loucura, viu? Acordei cedo, fui na pia lavar a louça. Gente, não tinha uma gota de água. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Cheio de encomendas para entregar no outro dia. Zero água, porque quando eu tenho muita encomenda, eu asso as massas tudo num dia, né? E no outro dia eu só vou recheio e decoro, né? Gente, foi muito corrido. Esse vídeo deu 1h30. Eu acelerei ele bastante para não ficar muito longo, né? Aí eu fui lá eu correr. Peguei um pano úmido, um álcool, higienizei as mãos e graças a Deus já tinha coisas lavadas, né? A bacia que eu faço bolo, o fouet, tava tudo lavado. Só tinha uma loucinha da janta, né? Aí eu separei e comecei a fazer os bolos. Fiz duas, três massas em seguida. Aí ainda bem que eu tenho duas, três bacias para fazer bolo, tenho dois fouet, porque é muito ruim precisar lavar e não ter água, né? Eu tive que correr, gente. Corri muito, muito mesmo. Pra lá e pra cá, untando forma, fazendo massa, correndo, higienizando as mãos, passando álcool na mão, passando pano úmido pra dar uma limpada nas mãos. Gente, essa hora que eu unto as formas é a pior. Porque eu unto com a manteiga mesmo, né? Você sabe que a manteiga é muito gorduroso. Pra sair da mão, precisa de bastante água e detergente, né? Aí eu tive que separar um pano só pra limpar as mãos, né? Só pra tirar a manteiga das mãos. E o outro pra higienizar. Porque, em média, eu sujei 3 panos de prato. Um para tirar a gordura da mão, outro para limpar e outro para higienizar. Mas foi muito corrido mesmo, gente. Eu tinha bolo caseiro para assar, é, recheio para fazer, mas ainda não tinha feito recheio porque eu estava adiantando as massas, né? Nessa brincadeirinha aí, eu fiz uma massa seguida da outra. Meu forno, vocês viram que é um forno não tão grande, então ele cabe 4 formas de bolo caseiro. Então eu tenho que esperar assar para poder colocar mais bolo. Né? Primeiro eu asso os pequenos, que são os caseiros, depois eu asso os grandes, que o grande demora mais, né, para assar. Mas eu unto forma, limpo aqui, limpo a mão aqui, higienizo as mãos, é, peso farinha, peneiro, as minhas massas é tudo pesada e sem poder sujar muita louça porque não tinha água para lavar, né? E eu não sabia que horas que ia voltar, porque eles estão desligando a água, fazendo racionamento da água. E eu não sabia que eu ia ter, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, você acordar cheio de coisa pra fazer, não tem uma gota de água? É coisa de doido, né, gente? Mas eu tava aí cantando. Eu falei, não tem água, mas tem música, né? Aí eu coloquei a música, comecei a cantar, comecei a fazer os bolos, aí dançava. Falei, não vou deixar isso me abater, né? A gente não pode deixar os problemas abater. E eu tenho que fazer as encomendas. Com água, sem água, eu não posso deixar de fazer as encomendas, né? Então, é bem corrida, quando falta água, gente, é muito complicado. Aqui é muito raro faltar água, né? Pelo tempo que eu tô aqui, é a segunda vez que falta água. Então, eu até me assustei, assim, não ter água, né? Aí eu tô correndo lá, untando forma, pesando as farinhas, fazendo as coisas. Eu fiz em média 3 massas de bolo nesse período aqui do vídeo, né? Aí eu tinha um outro fouet, eu usei os dois fouet, porque tinha um pouco de água na geladeira, gelada. Aí eu peguei, consegui lavar algumas coisas com essa água. Aí eu falei, vou lavar, que tem que lavar aqui, com os 2 potinhos de água, e o restante eu vou higienizando as mãos, né? Quando voltar a água, eu já lavo a louça que vai ficar, né? Mas assim, fiz os bolos, tem que fazer recheio ainda. Vai sujar um monte de panela. Quando a gente faz vários recheios, não é uma panela só que suja. Aí suja em média 2, 3 panelas, depende da quantidade de recheio que vai fazer. Aí a massa, se é massa branca, beleza, dá pra usar o liquidificador. Se é massa preta, não tem como usar o mesmo, né? Se você fazer uma massa preta e depois tem que fazer uma massa branca, não dá. Então eu começo pelas massas brancas. Aí eu deixo por último a massa de chocolate, né? Aí eu tô aqui correndo pra lá e pra cá.
e fazendo tudo. Graças a Deus os bolos assou tudo bonitinho. O problema só era a água mesmo. Mas, gente, sem água é muito complicado trabalhar. Já aconteceu esse problema com vocês? Gente, já aconteceu muitas vezes comigo, nas outras épocas também, né? Eu tava até desacostumado. A gente passa por cada coisa, gente. Vocês não têm noção como é a nossa rotina. A dor de cabeça, às vezes, que dá pra gente. Um probleminha que acontece, às vezes a gente demora a eternidade para fazer a certa encomenda, né? Mas a gente tem que correr. Tem que ir para lá e para cá e entregar no horário, né? Tem que fazer mágica. Aí que eu tava colocando o granulado num potinho, que tenho um potinho para colocar os granulados. Já tava saborizando minhas massas, né? Que eu faço de formigueiro, coco, baunilha, o de goiabada. Né, o pacote estava tudo fechado, eu fui abrindo e já colocando nos bolos. Geralmente quando eu faço 2 de cada, né? Pra loja. Porque na verdade eu posso fazer um sabor só, porque as pessoas têm gostos variados, né? Tem gente que gosta de formigueiro, tem gente que gosta de coco, tem gente que gosta de baunilha, tem gente que gosta de goiabada, né? Aí tem gente que gosta de limão. Aqui nesse vídeo eu fiz os 3 sabores, né? Baunilha, que é o branco, o de coco e o formigueiro. E fiz o de goiabada também. Na verdade fiz 4 sabores. Esses são os que mais vende aqui na loja. Aí eu termino de assar, deixo esfriar e já coloco na embalagem. Eu nunca coloco o bolo quente na embalagem, porque se você pegar o bolo quente, você pode quebrar, né? Então tem que deixar um pouquinho na grade para esfriar. Esfriou, você coloca na embalagem e já tá pronto. Espera esfriar e você fecha para não ficar suando a embalagem, né? Aí, aqui eu tava colocando a goiabada no bolo, no último bolo, né? Que essa é a minha receita que eu faço, ela rende 5 bolos caseiros, né? E quando é a forma grande, ela rende uma forma grande mais um bolo caseiro. Então aqui já tinha feito, essa já era a segunda massa, aí ainda tinha que fazer mais uma massa. Aí depois eu finalizei o vídeo, né? Depois do vídeo eu ainda fiz outra massa ainda, que é a massa de chocolate, né? Que eu tenho encomenda de 2 bolos brancos e um de chocolate. É um de ninho com morango, um de prestígio e o outro é redondo, né? O outro é de 2 amores. E eu correndo pra lá e pra cá. E aqui, gente, eu só tava fazendo as massas, ainda faltava fazer todos os recheios, viu? Recheio dos 3 bolos que eu tinha pra entregar. E ainda tinha um bolo de cenoura pra assar. Eu falei, vou priorizar primeiro os das encomendas, aí a loja eu vou fazendo de acordo, a loja tá funcionando, né? O funcionamento da loja eu vou abrindo e vou fazendo. Aí sai tudo fresquinho. E de cenoura é rapidinho de fazer também. A minha receita dá 2 bolos de cenoura, então é rapidinho. Ia correndo para lá e para cá, e higienizando as mãos, e juntando lixo, e passando álcool na mão, e limpando aqui a outra bacia para poder usar. A farinha acabando o pacote, pegando outro. E a correria, gente. Ó, peneirando a farinha para fazer a massa, porque a minha massa de bolo caseiro eu peneiro, né? Quando a gente peneira a farinha, o bolo fica bem soltinho. Eu tava pegando aqui, untando a forma, essa forma retangular que é pro bolo da encomenda. Aí eu tenho que tirar o excesso da manteiga para não deixar cheio de excesso. Senão fica muito, quando você tirar a forma, o acabamento não fica muito bom, né? Então você tem que passar e tirar todo o excesso com a mão. Eu não uso desmoldante, né? Eu uso a manteiga mesmo. Desmoldante eu nunca utilizei, na verdade. O pessoal diz que é prático, mas assim, eu acho um pouco caro, né? Para utilizar assim. A manteiga é mais... A gente tem um trabalhinho a mais de untar a forma, mas a gente tem um custo menor, né? Então, a gente acaba economizando. Mas tem esse trabalhinho de untar a forma, né? E sujar as mãos, que suja muito, fica tudo gorduroso a mão. Imagine untar a forma sem água, né? Mas eu dei meu jeito aí, com paninho úmido e álcool, e consegui deixar minhas mãos limpinhas, né? Porque é horrível trabalhar com a mão suja sem água, né, gente? Não tem como. Eu não utilizo manteiga para fazer os bolos, mas eu utilizo manteiga para untar as formas, né? Na verdade, meus bolos eu coloco óleo na massa, então eu não preciso da manteiga. Aí eu tô batendo aqui, eu tenho mania de bater as formas na parede para tirar todo o excesso da farinha, né? Para ficar bem certinha a forma e ficar bem lisinha, não ficar com gruminho nenhum de farinha. Aí o acabamento fica melhor, fica mais perfeito.
Aí eu tava colocando aqui o líquido da massa, que eu bato por 5 minutos e misturo na farinha, né? Esse batedor é um batedor novo. Eu falei, graças a Deus que eu comprei esse batedor, porque eu só tinha um. Se eu não tivesse comprado esse batedor, eu estaria na roça, gente. Meu Deus do céu. Essa espátula que eu uso para limpar as laterais, ela ajuda muito. Eu só uso o fouet, a bacia e a espátula. Só essas três coisas para fazer a massa. Já ajuda bastante, né? E a gente também não suja tanta louça assim, né? Se a gente for usar tudo que tem pela frente, a gente deixa aquela pia de louça, né? Aí acaba sendo muita louça para lavar, muita coisa. E aqui eu tinha quantas louças eu diminuísse, seria melhor para mim, né? Porque quando a água voltar, eu vou ter que lavar toda essa bagunça. Aí eu tava colocando fermento. Quando você coloca o fermento, você mistura devagarzinho. Aqui tá misturado rápido porque a gente acelerou o vídeo. Mas até bem devagarzinho esse processo. Eu cantando e colocando a música super alta. E eu a todo vapor, gente. Não parava de fazer bolo. E aí, agradecendo a Deus por tudo também, né? Em tudo a gente tem que dar graça. A espátula utilizando pra gente tirar a, o resíduo das laterais. Aqui eu peso as massas, vou pesando uma a uma. E aí o restante eu vou colocar na forma retangular, que é a forma maior. Eu coloquei em média 230 gramas de massa para fazer essa receita, esse bolo grande, tá bom? Ele dá um bolo em média de 3 a 4 quilos. Aí eu tava pra lá e pra cá, correndo pra fazer mais massa. E vocês viram que o espacinho é bem pequeno, né, gente? Eu tô fazendo tudo nessa bancadinha aqui, que é a bancada que eu gravo os meus vídeos também. Eu tive que tirar a mesa porque eu coloquei essa bancada aí pra colocar os produtos também. Eu tava tirando mais bolo do forno. Eu gosto de deixar tudo perto assim, porque quando eu procurar eu já sei onde tá o açúcar, leite, né? Aberto assim é melhor pra eu ver. Tudo pertinho, né? É melhor pra agilizar o processo também. Vocês viram que eu tirei o bolo, coloquei em cima da grade do forno. Simbora fazer mais massa, né, gente? E o trabalho não para aqui não, viu? Trabalho a todo vapor. Aí eu tô colocando os ovos, um a um. Eu faço esse processo porque se tiver ovo estragado, a gente não perde a receita inteira, né? Então tem que ser um a um e ir olhando o ovo pra ver se ele não tá fedendo, pra ver se ele não tá podre, né? Já pensou, você pega quantas receitas eu já perdi por causa de um ovo podre? Você colocar junto com todos os ingredientes e quando vai ver, não tem como salvar, né? Então é melhor fazer isso que você não tem prejuízo nenhum. Aqui eu tava colocando óleo, leite e já ia levar para bater. Eu tava batendo lá na parte da loja, a loja estava fechada, tem uma tomada lá, porque a minha tomada estava ocupada aqui. O meu forno é 110. E aqui na cozinha só tem duas tomadas, que é a da geladeira e o do forno, que é 110. As outras são tudo 220. Aí tem na loja, depois eu tenho que puxar a extensão para colocar mais tomada aqui. Essa cozinha tem pouca tomada. Aí eu tava precisando mais farinha para fazer mais massa de bolo. Aqui vocês viram que eu já tô com outra bacia, né? Aquela lá eu lavei com um pouquinho de água que eu tinha na geladeira, gelada, e peguei essa outra bacia. Se eu tivesse duas, três bacias seria melhor, que eu ia utilizar tudo. Aí depois é só lavar, né? Quando botasse a água. Mas foi bem corrido, gente. Tô montando mais forma. E o trabalho não para, vocês viram. Vê aí, olha só. A correria. Aí uma forminha pequena, porque essa receita vai dar uma forma retangular, mais uma forma pequena. Se eu coloco toda essa massa naquela forma lá, ela vai derramar, vai transbordar. Então eu tenho que colocar 230 de massa e o restante dessa forma de bolo caseiro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco da minha rotina dos bolos caseiros. Eu consegui fazer a produção mesmo sem água. O trabalho não pode parar, aconteça o que acontecer, a gente tem que fazer a nossa encomenda, né? A gente tem um horário para entregar, então a gente não pode, tem que mover céus e terra para entregar a encomenda do cliente. Imprevisto acontece, olha o bolo fofinho, gente. Tava tirando já tava morno, ó, ainda tava saindo fumaça. E eu espero ele amornar e já tiro. Se você deixar esfriar muito na hora de você tirar, ele acaba grudando e quebra. Então ela morna, aí eu já tiro. Já tiro, depois deixo na forma e depois eu tiro de novo para colocar na vasinha do bolo, né? Já para venda.
Aqui eu já tava na terceira massa, esperando os bolos assar para colocar mais massa no bolo. Porque aqui é assim, sai um bolo, entra outro bolo. E cantando e correndo. E a todo vapor aqui, gente. É loucura, loucura, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passando álcool na mão, higienizando. E o paninho para limpar as mãos, gente. Esse foi minha rotina de fazer bolo sem água. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. A louça que ficou, olha o forno.